Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Melchior, eu trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos. Nesse período todo já acumulei mais de 138 milhões de reais em vendas e esses resultados são os que me motivaram a gravar e construir esse canal de conteúdo, de geração de conteúdo focado em vendas, especificamente focado e direcionado para o vendedor. Eu acredito que muitos dos conteúdos existentes hoje na internet são direcionados para gestores de vendas, para as empresas. Esses são também personagens que aqui podem beber dessa fonte, mas eu estou gerando e especialmente estou conversando aí diretamente com vocês, vendedores, que estão no campo, que estão na linha de frente, seja em Inside Sales, seja em Field Sales, vendas Enterprise. É aquele que está realmente com a responsabilidade da meta, com a responsabilidade da entrega do resultado e que está realmente na linha de frente, fazendo lá as reuniões, as apresentações e tendo a responsabilidade da entrega do resultado. Eu já tenho diversos vídeos aqui gravados no meu canal, então se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, vai lá, se inscreve, Juliano Melchior, ativa o sininho no YouTube, ativa as notificações de publicação no Facebook e no Instagram. Todos eles são Juliano Melchior com 2H, você vai conseguir achar facilmente aí todos os meus conteúdos, tá bom? Compartilha desde já, dá o seu joinha, deixa seu like, comenta aqui, é muito importante que você deixe seu comentário para eu poder ter a temperatura se esses conteúdos estão te ajudando ou não. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre proposta comercial, tá? Então, como que a gente pode montar uma proposta comercial bem feita? E também vou falar sobre proposta técnica, porque a proposta técnica, na verdade, é que vai dar subsídio, dar embasamento para que uma proposta comercial seja bem feita. Então eu vou falar um pouquinho sobre as duas, mas dando um enfoque maior sobre a proposta comercial, que é de fato o documento que precisa ser elaborado e tem a responsabilidade pelo vendedor de realizá-la e de apresentá-la, correto? Você faz muitas propostas comerciais, vocês têm feito proposta comercial, você tem dificuldade para montar uma proposta comercial, né? Seja ela do ponto de vista estético, do ponto de vista de conteúdo. Eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso aqui neste vídeo. Então, antes de mais nada, é importante que a gente compreenda a origem da proposta comercial. Ela nada mais é do que a tradução comercial de uma proposta técnica, né? Então, para que você consiga fazer a proposta técnica inicialmente, você vai lá no seu cliente, faz a primeira reunião, identifica todas as necessidades e traz para casa para poder elaborar uma proposta de solução. Normalmente existem um time técnico dentro da tua empresa que monta todas essas possibilidades, né, de solução para uma proposta ser atendida na necessidade do cliente. Essa proposta técnica, ela só vai ser bem elaborada ou se ela só vai responder realmente às necessidades se o briefing que você, vendedor, levar para dentro da sua empresa for bem feito. Essa elaboração depende realmente de toda a maneira como você levantou as necessidades na sua reunião inicial, identificou quais são as dores do seu cliente, para que essa equipe tenha ciência de como que ela vai construir ou propor a solução técnica, tá? Então se você quer saber como que você faz uma abertura de reunião, como que você trabalha, então eu vou deixar o link aqui, tem um vídeo exclusivo falando só sobre abertura de reunião, como que você conduz, como que você levanta necessidades. Então acessa lá para você ter mais detalhes sobre essa etapa específica da venda, tá? Continuando, falando sobre levar essa informação para o seu time técnico, esse briefing ele vai determinar como que seu time técnico vai ler as necessidades do seu cliente e propor realmente a solução que ele precisa atender. O time técnico vai elaborar essa proposta de solução. Normalmente essa proposta de solução ela é pautada, né, por um plano de ação, né? Muitas vezes isso varia de time para time, mas uma técnica muito utilizada é o 5W2H. Então eu vou deixar um vídeo aqui também para vocês entenderem o que é isso. É uma técnica de plano de ação que basicamente você vai saber por que você está fazendo por que esse time precisa elaborar ou por que ele precisa resolver esse problema, né? Você vai trabalhar como que você vai resolver esse problema, quando que você vai resolver esse problema ou o prazo que você precisa, né, para poder resolver esse problema, né? Você vai saber exatamente
quem são as pessoas que estão envolvidas e que precisam ser envolvidas para resolver esses problemas, né? Tem também o quanto custa, que é uma das etapas, que é a base de orçamento, quanto que você vai precisar despender de orçamento para poder fazer esse projeto, tá joia? Tem também o que, né? O que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai fazer, onde será feito e por que será feito, né? Todas essas técnicas, ela muitas vezes é usada para os times técnicos elaborarem o projeto ou a proposta de solução. Esses itens são itens importantes da proposta técnica que serão utilizadas para a confecção da proposta comercial. Uma vez que essa proposta ela foi elaborada, ela foi feita, ela foi sugerida pelo seu time técnico, é importante que a gente entenda se há ou não viabilidade. Então não adianta você ter uma proposta de solução que é inviável, e isso parece besta falar, mas na verdade eu já tive várias soluções propostas e que no fim do dia não tinha viabilidade técnica para implantar. Consequentemente, impossível de ser proposta. Se o time comercial não está atento, se o vendedor não está atento e acredita que aquela proposta ela não passa, se o vendedor não passar pela proposta de validação, né, ou pelo questionamento da validação dessa proposta técnica, muitas vezes você pode propor e no fim do dia, quando for implementar, encontrar os problemas. E não é difícil de acontecer, isso é muito comum nas empresas, principalmente nas empresas de tecnologia, onde você tem soluções que no dia de implantar é que são identificadas as necessidades técnicas que muitas vezes não são atendidas. Validar isso antes, validar o que foi sugerido do ponto de vista de implementação é muito importante para que você tenha sucesso na sua venda e que a sua proposta seja bem aceita. Falando em aceitação, uma proposta técnica bem elaborada, ela é importante que você como vendedor, ao longo do processo, ainda antes de ser concluído e que você monte a proposta comercial, consulte o seu cliente, o seu prospect, quem solicitou essa proposta para você e sonda, né? Faz uma sondagem. Olha, pessoal, eu estou pensando em ir por esse caminho. Você acredita que é um caminho viável? Você acredita que isso geraria valor para vocês? Consultar, saber se essa viabilidade faz parte ou seria bem aceita, é um ponto importante, é um check importante de follow-up, mesmo no processo de elaboração da proposta técnica e comercial, que vale a pena. Por quê? Uma vez que você tenha essa validação, você parte para o orçamento de uma maneira muito mais segura. O orçamento é uma outra etapa que você vai passar depois da validação com o seu cliente da proposta técnica que seu time está sugerindo. Validou, né? Fez o briefing, foi feita a proposta técnica, validou a viabilidade, ligou para o seu cliente, perguntou e validou com ele se ele seria bem aceita aquela proposta, é o momento de começar a orçamentação, ou seja, levantar quais são os custos que você teria internamente para poder construir aquela solução que você está propondo ou elaborar realmente o plano, o projeto de aplicação que você tem com o seu produto ou com o seu serviço para o seu cliente. Uma vez que você já tem a validação do teu cliente, está fazendo o orçamento, vai receber, o time técnico é responsável por fazer esse orçamento, ou seja, para saber de fato os custos que você precisa. Você como vendedor entra na jogada quando você recebe exatamente o escopo que vai ser feito, a viabilidade técnica da implantação e o orçamento que precisa ser feito. Esses são os insumos básicos que você precisa para montar a sua proposta comercial. A partir daí, é o vendedor que assume a frente, é o vendedor que vai montar o documento. Então, o que é uma proposta comercial? Basicamente, é o documento que vai refletir a proposta técnica sugerida, que já está validada do ponto de vista de viabilidade técnica de implantação e que já tem também a indicação ou o indicativo do cliente de que aquele caminho é um caminho que seria bem aceito, portanto, já tem um orçamento bem feito. Então, a proposta comercial vai concatenar todos esses elementos e, obviamente, tem todos os aspectos comerciais que eu vou falar a partir de agora. Uma proposta comercial, para que ela seja bem elaborada, ela tem basicamente 12 requisitos que precisam ser atendidos para
ser considerada uma boa proposta comercial? E aí eu vou passar aqui por todos eles, cada um deles tem um aspecto importante e que não está ali à toa. Uma proposta comercial, ela não é feita para encher linguiça, ela é um documento objetivo que vai pautar a negociação, que vai pautar toda a condução do processo para que a venda seja realizada. É ela que materializa toda a negociação, é ela que materializa a própria venda e depois vai ser insumo para fazer a elaboração do contrato. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês sobre o que é uma proposta comercial ou o que deve constar na proposta comercial, o próprio escopo. Então, uma proposta comercial, ela é legal que tenha a apresentação da empresa, é importante que tenha quais são os cases que você tem dentro da companhia, é um documento que resume, né, basicamente, quem é a empresa e por que você está propondo aquela solução. Então, imagina que se ninguém conhece a tua empresa, ninguém teve nenhum tipo de contato, não participou de alguma reunião, ao pegar a proposta comercial, ele tem que ser capaz de entender quem que está propondo, quem é esse fornecedor, o que você está propondo, da onde veio essa empresa. Ter uma linha institucional dentro da sua proposta comercial é importante. Depois da linha institucional, é importante você colocar 1, 2 cases, ou os clientes que vocês já atenderam, ou depoimentos de clientes que já usufruíram do seu produto ou do seu serviço. Isso tudo dá base, gera credibilidade para o documento, tá? Proposta comercial é um documento, então esse documento tem que estar bem feito. Bem feito significa ter esses itens de abertura da proposta, do documento, que esteja ali escrito, documentado e registrado todos esses itens. Uma vez que você se apresentou, mostrou os seus cases, quem você é, tá ok? É importante agora realmente falar do escopo. Então, o escopo que você está propondo. Qual é o porquê da tua proposta? O que você está sugerindo para que seja solucionado? Então, ali, descrever minimamente de que maneira que aquele problema vai ser resolvido. Né? Então o escopo é importante estar dentro da proposta comercial. Esse escopo, dependendo da empresa, eles pedem que seja à parte e que de fato seja montada uma proposta técnica. Então pode ser um documento que esteja contido na proposta comercial ou ele pode estar separado da proposta comercial. Dependendo de empresas, quando são concorrências, propostas mais estruturadas, né, ou processos de compras mais estruturados, normalmente eles separam a proposta técnica da proposta comercial. Mas na proposta comercial você menciona no mínimo o escopo, que é, obviamente, a proposta técnica. Então você enumera, né, ou dá um nome a esse documento e menciona esse nome na proposta comercial do item escopo. Então o item escopo tem que constar dentro da proposta comercial, tá joia? Depois eu vou colocar para vocês um desenho exatamente como que a gente colocaria ou como ficaria estruturado os tópicos dessa proposta comercial. Mas basicamente você vai colocar o escopo da proposta, depois você vai colocar... Eu não vou dar a ordem agora, tá? Depois eu mostro a ordem para vocês, mas eu vou passar todos os itens que a gente precisa ter. A partir daqui você vai conseguir entender quais são esses itens. Por exemplo, um cabeçalho da proposta, é importante você colocar a data que está sendo colocada, quem solicitou essa proposta, quando foi que foi feita a solicitação. Então são dados que já aterrizam ali e situam as pessoas que estão pegando aquele documento na mão. Ter um título na proposta é importante. Essa proposta está falando sobre o quê? É uma proposta que vai vender um produto ou um serviço X. Tem a proposta. Então já na capa você tem o nome, você tem a data daquela proposta, outro item importante, a versão daquela proposta. Uma proposta, de acordo com a negociação, ela vai, ela volta, pede para incluir um item, tirar outro item, colocar informações, retirar informações. Só que o que acontece? Eu já peguei isso na minha própria equipe, eu já peguei dificuldade de construir uma linha do tempo da negociação ou do timing de interações ou de volume de propostas que os meus liderados já fizeram ou que eu mesmo fiz. Quando eu coloco a versão 1, 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1, 1.2. Por que é importante versionar? Porque você tem a ideia, de acordo com a data, obviamente que cada versão tem uma data,
Pode ter mais de uma versão na mesma data, é possível que num dia só você gere mais de uma versão de proposta, de acordo com a dinâmica da tua reunião, mas versionar é importante para que você contenha o controle, ou que você tenha o controle dessa proposta ao longo do tempo. Você vai ter ali o histórico de toda a sua negociação de acordo com cada uma das versões. E isso faz diferença no momento que você precisa resgatar algum histórico para entender o como que você chegou naquela venda ou o porquê que você não concluiu aquela venda. Todas essas etapas da proposta comercial são os marcos de cada uma dessa negociação, e os marcos são registrados através da versão, né? Então V1, V2, V1.1, V1.2. Normalmente a dica que eu deixo aqui é que quando você muda algo estrutural, você muda a versão propriamente dita, mas quando você ajusta uma versão, você só põe o depois do ponto. Então 1.1 seria uma versão da proposta original. Se eu mudei a proposta original, mudei um prazo, mudei um preço, mudei uma condição comercial, aí eu mudo a versão, tá? Mas isso aí vai de estilo para estilo. O importante é que altere a versão, independente se é estrutural ou pontual, o número dessa versão, beleza? Um outro ponto que é importante colocar, né? Normalmente as propostas comerciais, às vezes elas só tem preço e não tem a condição de pagamento, por exemplo. Aí o cliente liga de novo e fala: meu filho, como que eu vou pagar você aqui se eu não sei como que eu vou pagar? Então você tem que colocar as condições comerciais, e nessas condições comerciais eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o preço, eu vou colocar o prazo, eu vou colocar como que eu pago. É por boleto? É por depósito bancário? É por crédito em conta? Quais são as formas que você, como fornecedor, recebe aquilo que você está vendendo? Deixe isso claro, transparente, já coloca a conta, já coloca se vai ser por boleto. Qual é o prazo de pagamento? Esse prazo de pagamento está vinculado com qual critério? É depois que você emite a nota fiscal? É quando você assina o contrato? Quando começa a contar a data de pagamento? Percebe? São vários detalhes aqui que precisam estar extremamente claros, diretos, sem enrolação na proposta comercial. Então, a condição de pagamento é 20 dias depois da emissão da nota fiscal. Ponto. A emissão da nota fiscal é feita na assinatura do contrato. A emissão da nota fiscal é feita quando é aprovado a proposta comercial. Proposta comercial é diferente de contrato. Então a gente precisa entender, eu emito a nota quando eu assino o contrato ou quando eu aprovo a proposta. Detalhes como esses, de negociação, de ajustes, de combinados, eles são muito importantes para que flua o processo sem perder tempo. Esses detalhes, muitos vendedores perdem prazo, perdem meta, simplesmente porque não alinham detalhes básicos de uma proposta comercial. Fica muito mais preocupado na solução, discutindo, e os detalhes comerciais às vezes deixam para a última hora. E isso às vezes eu já vi vendedores da minha equipe ou colegas mesmo que não bateram meta por detalhes, tá? E o detalhe faz obviamente toda a diferença. Um outro ponto importante que precisa ter na proposta comercial é o nome do responsável comercial. Eu já vi também a proposta andar dentro do cliente, ou seja, manda a proposta, vai para uma outra área, vai para outra área, vai para a compra, vai para a técnica, enfim, a proposta roda. Não tem na proposta o nome de quem é o responsável por aquela proposta. Então, se eu sou vendedor, eu sou o responsável. Se eu elaborei a proposta, eu sou o responsável comercial por aquela proposta. Se essa proposta está caminhando, recebendo vários encaminhamentos de e-mail para várias mãos, quem recebe essa proposta sabe quem fez. E não é só saber, tem que ter seus contatos, tem que ter seu e-mail, tem que ter seu telefone, a pessoa precisa te achar. De que maneira que ela vai te achar? Percebe? Tem vários dados dentro da proposta comercial que precisam ser elaborados e captados de maneira simples. Às vezes com um simples formulário você capta todas essas informações logo no início da negociação. Um outro ponto que eu coloco aqui, a validade, pessoal. Validade da proposta comercial. Um gancho, né? Eu tenho um outro vídeo, vou até deixar o link aqui também, que eu só falo de follow-up. A gente tem que, como vendedor, entender todo o processo e amarrar cada etapa do processo. Percebe que se eu coloco a validade na proposta, eu já estou considerando a necessidade de um follow-up.
Então, o que determina uma das etapas do follow-up é a proposta comercial. Vai aprovar, não vai aprovar? Como que eu consigo chegar nessa conclusão? Se eu tenho uma validade, se a proposta não tem validade, o cliente pode, e eu já vi, já passei por isso, o cliente exige um preço que você fez, às vezes de 3, 4, 6 meses, 1 ano atrás, simplesmente porque a proposta não tem validade. E aí ele pressiona você e fala, pô, eu ia fechar com você, mas nesse preço que você está me oferecendo agora, eu não pago, só se você me fizer aquele preço de 1 ano atrás. Aí você fala, pô, não tem como. Falou, mas não tem validade a tua proposta, por que você não pode fazer agora? Quer dizer, gera uma tensão desnecessária numa negociação se você deixa de colocar a validade. Então, colocando a validade, ela além de trazer credibilidade para o teu documento, ou seja, aquilo que você está proposto, ele precisa tomar uma decisão, ao colocar data de validade, o cliente entende que ele precisa tomar uma decisão naquele prazo, naquele determinado tempo. E isso ajuda você a fechar negócio. Se você não coloca prazo, se você não coloca validade e não mostra para o cliente que ele precisa tomar decisão dentro daquela validade, você perde a oportunidade de saber exatamente a temperatura do teu negócio. Então a validade é um instrumento tão valioso e tão simples de ser colocado na proposta que o vendedor às vezes perde muitas oportunidades de follow-up, de interação, de proximidade, de estar junto com o cliente simplesmente porque não colocou a validade na proposta. Colocar a validade na proposta traz muitos benefícios e te ajuda a fechar mais rápido e entender a temperatura do seu negócio. Coloque validade nas suas propostas. Não deixe de colocar a partir de agora que eu tô aqui te falando todos os benefícios de colocar esse dado simples dentro da sua proposta. Um outro item, pessoal, que a gente tem aqui dentro da proposta comercial que é extremamente importante, faz parte do escopo, mas eu acho que ele tangencia o escopo, mas na verdade é a negociação em si. A negociação são todos os combinados que você fez, aquilo que você cedeu, aquilo que você concedeu, tudo isso faz parte da negociação comercial. Por quê? Uma negociação comercial normalmente ela tem prazo. Eu estou fazendo essa negociação válida por quanto tempo? É para o primeiro ano de contrato? É para os primeiros 3 meses? Quais são as condições dessa negociação? Então colocar isso escrito na proposta comercial é fundamental. Amanhã você pode não estar na empresa, quem comprou pode não estar na empresa. O documento da proposta comercial é quem vai balizar a história disso dentro da empresa. O documento comercial, ele registra, mas ele é a posse, a propriedade é da empresa de quem comprou e da empresa de quem vendeu, não do vendedor e nem do comprador. Importante ter essa consciência. Se você tiver esse desapego, entender que você está fazendo um documento para a posteridade da sua companhia, você vai fazer bem feito. Por quê? Porque quem pegar essa proposta vai entender o que foi feito, vai entender o que foi negociado, vai compreender quais condições levaram àquela conclusão daquela venda. Eu não sei se você já pegou uma proposta de alguém ou assumiu um projeto de alguém e foi tentar entender e muitas vezes não está claro esse documento. As informações, elas têm que serem compreensíveis. Então, se você lê ali, você vai ter todas essas informações. Então, a negociação ela tem que estar retratada dentro da proposta comercial de uma maneira extremamente transparente e clara para quem olhe aquela proposta, para quem audite aquele negócio, não tenha dúvidas. Uma proposta comercial, ela no frigir dos ovos, quando lá na frente eventualmente tem uma dúvida de contrato, tem uma dúvida, tem um problema, normalmente eles voltam para a negociação que foi feita. E o documento da proposta comercial é quem baliza essa auditoria. A auditoria vai simplesmente falar o seguinte: consta na proposta, sim ou não? A ausência de qualquer dado que esteja sendo questionado na proposta comercial, se não existe aquele dado, presume-se uma disputa, presume-se ou dá margem para uma disputa. Essa disputa pode ser boa, pode ser ruim, mas dá margem para interpretação. Para não deixar margem dentro da proposta comercial, o vendedor ele tem que ter esse zelo por esse documento. Repassando aqui: escopo, preço, prazo, nome do responsável, negociação, condições de pagamento, versão, contatos do responsável, data, nome, solicitante, validade. Todos esses 12 itens
são os itens que precisam estar dentro da sua proposta comercial para que ela tenha minimamente dados confiáveis para que seja elaborado um contrato. Todos esses dados, eles constam dentro dos contratos das vendas que vocês fazem e isso faz total diferença para uma auditoria, para uma transparência contratual, para uma relação de longo prazo. Tudo isso é responsabilidade do vendedor se preocupar em colocar na sua proposta comercial. Esses dados todos fazem parte e devem estar na cabeça do vendedor. Esses 12 itens não podem faltar de maneira nenhuma. Normalmente você pega por um formulário simples na hora de conversar com o seu cliente, mas é importante vocês compreenderem o porquê da importância, o porquê que vocês estão usando isso e de que maneira e em que momento que isso pode ser útil para a empresa que você trabalha ou para a sua própria empresa. Todos esses dados são fundamentais. E aí, para a gente compreender a importância da proposta, todos esses dados que constam na proposta, que estão ali disseminados dentro do documento, ele não vai fazer nenhuma eficácia se você não explicar essa proposta para o seu cliente. Uma proposta, normalmente, ela não é comunicada ao seu prospect de maneira fria. Eu sempre advogo e sempre falo, nas oportunidades que eu tenho, que você precisa apresentar a sua proposta comercial. Não importa se é online, não importa se é presencial, o que importa é você apresentar a sua proposta. Agende um momento, ganhe a atenção do seu prospect por um tempo, meia hora, 40 minutos, não importa, mas agende um período para que o seu prospect te ouça. Uma vez que você agendou, confirma, ele vai poder receber. Básico, mas tem que ser feito. São rituais que não dá para você deixar de fazer. Tem que fazer isso, tem que agendar, tem que confirmar e tem que apresentar. Normalmente, eu envio a proposta depois que eu apresentei. Eu apresentei a proposta presencialmente, por Hangout ou por, Skype, não importa. Uma vez que eu apresentei, eu tiro todas as dúvidas. Tirei todas as dúvidas, percebi que o cliente vai querer fazer alguma negociação, eu faço todos os ajustes e eu envio a proposta quando o cliente está confortável em receber. Esse detalhe, ele primeiro me mantém conectado com o meu prospect, ele me mantém na análise da temperatura do meu negócio. Muitas vezes eu estou apresentando a proposta e os feedbacks que eu estou tendo em tempo real do olhar, das expressões. Por isso que eu prefiro até apresentar presencialmente, porque eu consigo captar essas informações subliminares muito mais fidedignas presencialmente do que online. Mas quando é online, eu peço para que a câmera esteja aberta para eu poder captar isso de uma maneira melhor. Quando não tem condições, já apresentei muitas propostas por telefone também, acontece. O tom de voz, nesse caso, é o que determina o feedback online ali da ligação, ou do próprio Hangout quando não tem câmera. Mas eu vou tentando captar esses dados, essas informações, porque me sugere perguntas. Então, se o cliente, na hora que eu falo uma condição de pagamento, ele esqueceu, por exemplo, de me dizer que tem um detalhe importante, por exemplo, para gerar um pedido, para poder fazer uma emissão de nota fiscal. Quantas vezes eu já tive cliente que foi fazer a aprovação de uma proposta comercial e ele se lembrou que ele só poderia me autorizar a emissão da nota fiscal depois do contrato assinado. Muitas vezes aconteceu isso, Embora a gente pergunte, na hora que o cliente pega a proposta comercial, a hora que você está apresentando é que ele se dá conta. Às vezes ele deixa passar batido, é natural esse processo comercial acontecer. Por isso é importante você apresentar a proposta. Porque você está apresentando, você vai captar muito mais informações no momento que você está fazendo essa apresentação. E o feedback, a energia, o tom de voz, as expressões, tudo isso denotam a temperatura, se sua proposta tem maior probabilidade ou menor probabilidade de ser aceita. Então todos esses dados, eles são informações que você tem que estar ligado
para que você consiga ter sucesso na apresentação da tua proposta. Esse feedback online, né, esse feedback em tempo real, você só vai colocar se você apresentar a sua proposta. Não envie a proposta, pessoal, não envie. Não deixe o seu prospect simplesmente interpretar o que ele quiser interpretar da sua proposta. Se você simplesmente acredita que enviar a proposta vai acelerar o processo de venda, você está enganado. Por mais que o cliente te pressione, por favor, me envie a proposta. Não, pode enviar, não tem problema, já estou acostumado, tal. Das duas, uma. Ou ele não está interessado na tua solução e só precisa da tua proposta como uma proposta de cobertura. Fazer um parênteses aqui, proposta de cobertura, ele é uma proposta simplesmente para cumprir tabela, não é para você ser contratado. Resumindo, depois eu posso fazer um vídeo só sobre proposta de cobertura e todo o contexto de compra. Se você quiser, deixa teu comentário aqui, faço questão de gravar um vídeo sobre isso. Mas se você está sendo pressionado para enviar a proposta rapidamente, é a hora de você mostrar profissionalismo e respeito pelo seu cliente. Fala, olha, tudo bem, eu entendo que você está com pressa de fechar negócio, que você está com pressa no seu processo, mas eu prefiro apresentar a proposta porque a minha proposta eu tenho considerações a fazer no momento que eu estiver apresentando. Eu tenho uma proposta de projeto. Não é simplesmente uma proposta que você vai receber por e-mail sem que eu consiga te explicar o que a gente gerou de valor para você. Colocando nesses termos, você ganha o respeito, você ganha a seriedade, você ganha a atenção do teu cliente ou do teu comprador para que você faça uma apresentação séria e que seja realmente passado aquilo que você quer passar com o seu projeto, com o seu produto, com o seu serviço. Então nunca envie a proposta sem que você tenha a oportunidade de apresentar antes, né? O envio ele acontece, mas obviamente depois da geração de valor concluída por você no seu documento comercial. Pessoal, então era isso. Eu agradeço muito o teu tempo até aqui. Esse vídeo ele é importante que, se você gostou, você compartilhe ele com os seus amigos, com toda a sua rede. Não deixa de se inscrever no meu canal, né? Juliano Melchior com 2 Hs aí. Ative o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu colocar aqui no canal. E também no Facebook e no Instagram, você ativar as notificações aí dos meus posts para que você também seja avisado, porque senão o Instagram e o Facebook não entregam para você se você não ativar essas notificações. Então ative desde já, não esqueça, e deixa seu like se você gostou aqui, comente todos os insights que você teve positivos desse vídeo, tá bom? Se te ajudou, muito obrigado e compartilhe todos esses vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!